mood da live de hoje, eu vou falar com uma atriz que já é conhecida como a rainha do teatro online. Ela vai me contar como é esse reino. E eu mudei um pouquinho alguns blocos, assim, eles estão mais fora da caixa do que eles eram. Então, ela topou, vai andar fora da caixa comigo hoje. Então, vamos mudar um pouquinho a vibe. Olá! Hello! Eu também fico pixelada depois com a interação com as pessoas. Todo mundo fica pixelado Eu depois com acho a que interação. a emoção deixa a gente pixelado. Exatamente. Antes da outra pessoa entrar, a gente acha que tá tudo perfeito, mas aí depois a gente se vê totalmente É, pixelado. no comecinho tá lindo, né? Depois fica tudo borrado. Exato. Mas escutando, podendo Olá. mapear, né, é o principal. Sim, sim, Verdade. isso é o mais importante. Boa noite. Boa noite, prazer estar conversando com você aqui, Prazer. recebendo você para nosso bate-papo. A gente já conversou um pouquinho ali, mas não teve o prazer ainda eu não tive o prazer ainda de falar contigo assim, olhando Sim, para você. pessoalmente, né? O É, novo o novo pessoalmente. pessoalmente, exato. É, eu também não. Boa noite, boa noite. Ai, que Nicole, delícia. eu começo geralmente pedindo para mim, né, e pedindo para o convidado se apresentar um pouquinho, porque tem gente que me segue que às vezes ainda não conhece tanto do seu trabalho e tem pessoas que te seguem que não sabem quem é o Márcio, ou pessoas que viram o anúncio e não sabem quem é ninguém, e daí a gente explica para eles onde eles estão, né? Para começar, fala um pouco de mim. Eu sou publicitário de formação, trabalho com marketing há bastante tempo já, uns 20 anos, e um tempinho razoável. Passei por vários mercados, trabalhando sempre com marketing, e na pandemia estava buscando novas formas aí de me comunicar, de exercer a criatividade, de não enlouquecer trancado em casa, e pensando em conversar mais com pessoas, ter mais contato com quem me inspira, eu formatei e fui amadurecendo o formato dessas lives fora da caixa, com quem não se prende a caixas e pode compartilhar inspiração com mais gente. Acho que, resumidamente, esse sou eu. Entendi. E você é do Rio? Eu sou Aquela de que São já começa Paulo, entrevistando. Você é de São Paulo? sou paulistano. Paulistano, morei Entendi. aqui quase a vida toda, tirando uns períodos curtos que eu tive fora, mas sou de São Paulo, apesar de adorar o Rio de Janeiro. Entendi. Não, você citou que você conhecia a Joana, e aí eu falei, achei que ele era do Rio. Não, foi de um trabalho lá no Rio de Janeiro que eu conheci a Joana. Ah, Queridíssima. E a gente querida. fez um job junto só, eu como cliente e ela na produção. E mantivemos contato até hoje, já faz uns 6 anos. Ah, delícia. Bom, eu estou aqui em São Paulo, estou na Vila Madalena, o que hoje em dia, né, no mundo online que a gente vive, não quer dizer muita coisa, né? Eu estou aqui na sua internet. Eu sou de Niterói, me formei no Rio de Janeiro e vivo em São Paulo desde 2000, né? Sou atriz, me apresento normalmente como uma atriz, tem um termo aqui em São Paulo que eles usam muito, que eu descobri que eu sou uma atriz proponente, o que significa que, em geral, eu estou e desenvolvo projetos que saíram da minha cabeça. Então, Hum, na maior parte dos meus, né, das minhas investidas teatrais são ideias minhas ou dos meus parceiros mais próximos, né? legal, não conheci esse termo. Então, eu descobri com essa coisa dos editais todos, né? Se você é um ator proponente, se você não é um ator proponente, se você é um ator convidado, eu falei, opa, eu sou esse aí, eu sou um Opa, me ator encaixei nessa proponente. daqui. Entrei nessa caixa. Achei genial a ideia das suas lives. Desde quando eu fiquei sabendo lá na primeira, eu falei, puta, esse cara sagaz, sacou. Porque eu acho, eu acho que o mundo está falando um pouco sobre isso, sabe? Sobre o fato de que a gente não encaixa mais em nenhuma caixa. Ninguém encaixa. Não é mais para pensar dessa forma, né? E eu, pensando nas perguntas, né, pensando no nosso papo um pouco antes, né, por e-mail, eu descobri que eu sou, de fato, uma atriz proponente que nunca entrou em nenhuma caixa. Então, se eu for contar um pouco para vocês aqui da minha trajetória, desde quando eu saí de Niterói, é porque eu não me consegui me sentir encaixada naquela caixa Niterói. Aí depois eu fui para a Uhum. caixa Cal, Rio de Janeiro, foi a caixinha que eu mais me senti bem, mas estava na caixa da PUC, do Rio de Janeiro, da onde eu saí correndo pelada, gritando, não tinha nada a ver com aquela caixa, e saí dali. Vim para São Paulo,
depois achei que eu não tinha mais nada a ver com São Paulo, fui para Paris, fiquei 5 anos em Paris estudando teatro e fazendo teatro. Voltei para São Paulo e hoje em dia eu acho que encontrei essa minha caixa, que é ser uma atriz proponente, que é uma pessoa que meio que inventa projetos e não espera o telefone tocar. Eu sou aquela que ligo para as pessoas. Quer fazer uma peça comigo? Legal. E daí, Então, por hora, essa é a sua caixa. por hora, essa é a minha caixa, Uma estar das. sendo uma atriz. Mas eu não sou só uma atriz, eu sou atriz, eu sou locutora também, trabalho bastante no mercado publicitário como locutora, né? Uhum. Eu gosto de inventar modas, então acho que durante a pandemia foi um terreno muito fértil Sim. para todas essas invenções aí que eu tive. Ah, ótimo. E a gente vai querer saber mais um pouquinho dela, assim, inclusive conhecer esse reino que disseram que é um reino muito interessante. Vou perguntar Nossa. dele também. Nicole, eu fiz um textinho aqui de introdução, então essa parte que eu vou ler, tá, para todo mundo, e depois eu já emendo na primeira pergunta. Maravilha. Te agradeço por estar conosco aqui hoje, um prazer te receber do lado de fora da caixa. E para começar, eu quero te parabenizar pelos seus 25 anos de carreira e por seguir levando a sua arte adiante, mesmo em um período tão adverso em múltiplos aspectos, né? O escritor James Baldwin tem uma frase famosa que é: os artistas estão aqui para perturbar a paz. Eu acho essa frase bem legal. E se a paz hoje significa resignar-se, aceitar governantes que não consideram a cultura algo relevante, que julgam a cultura como algo menor na formação do indivíduo, aceitar que a pandemia corte a conexão que o teatro propicia entre artista e público, então você está aqui para perturbar essa paz, né? E quebrar essas caixas, encontrar novos caminhos para se expressar é uma forma de sair da caixa. Emendando agora já na primeira pergunta, nas pesquisas para preparação aqui da nossa conversa, eu fui acessando, entre outras formas de pesquisar, eu acessei 2 amigas atrizes, uma delas já fez uma live comigo, que é a Dani Cabral, e ela tem uma história, uma trajetória também múltipla, né? Porque, na verdade, eu a conheci como professora da SPM no meu curso de propaganda. E ela já tinha uma ligação com a arte e, em certo momento, virou a chave e ela hoje é atriz e produtora. Publicidade ficou para trás ali. E ela falou muito bem de você. Ela passou uma temporada em Paris também, inclusive, mas ela não te conhece pessoalmente, ela falou. Porém, elogiou muito o seu trabalho. E outra pessoa que eu acessei foi a Joana Lima, que eu conheci num trabalho lá de publicidade que ela participou para a empresa que eu trabalhava lá no Rio. E mantivemos contato e tudo mais. Ela faz alguns trabalhos de teatro online também. E além de trabalhar com moda, e daí ela falou que ela teve contato com você na Casa das Laranjeiras, né? Que fala, resumindo, CAL, né? Casa das Artes Laranjeiras. Isso. E Uau. ela também disse que você é muito querida e muito admirada no meio. Ou seja, assim, em 2 pontos que eu fui acessar ali, eu já tive feedbacks similares e eu imagino que esse carinho e essa admiração no seu meio sejam coisas que se constrói ao longo desses 25 anos de carreira, né? Não surge de uma hora para outra. Então, eu queria saber um pouco desses 25 anos, eu queria que você contasse como você foi desenhando a sua trajetória, nos pontos que você quiser destacar mais para a gente. Por favor, fale um pouquinho do que te trouxe até aqui e do que gerou também tudo isso, né? Afinal, você tem muitos admiradores do seu trabalho. Olha, antes de tudo, Márcio, queria super agradecer aí essa introdução, achei super bacana, fico lisonjeada, né, de ter 2 pessoas com quem eu não tenho tanto contato, né, falando bem de mim, fiquei muito feliz, a Joana muito, muito querida, a gente fez CAL juntas, isso nos idos de 92, 93 a 96, né, ela era da minha turma mesmo, né, Joana é uma pessoa que sempre foi muito estilosa, muito da moda, muito assim, os figurinos das cenas da Joana eram sempre os melhores, e eu era a bagaceira da Cal. Devo dizer que eu era aquela que sempre fazia papel de homem, de bicho, de animais, de mendigo, tudo que era, tipo assim, muito bagaceira, era o que a Nicole fazia. Então eu admirava muito a Joana, porque ela desde jovenzinha era uma pessoa, assim, muito estilosa, né? Agradeço também a Dani as palavras, fico muito, muito feliz.
E sim, eu acho que ao longo desses 25 anos a gente não constrói só uma carreira, né? A gente constrói, como você falou, uma trajetória de vínculos e de amizades, né? Assim, uma das coisas que eu mais me gabo, no melhor sentido que essa palavra possa ter, né? É que eu trabalho quase sempre com as mesmas pessoas, as mesmas famílias, né? E o Bergman, o cineasta, né, ele falava isso, tipo, as pessoas falam bem do meu trabalho, mas eles não sabem a equipe que eu tenho, que é a mesma que se repete, né? Então, Faz isso eu sempre acho também, né? que isso conta muito, né? Porque numa trajetória artística, se você vai rompendo com as suas parcerias, você vai ficando sozinho, né? Uhum. E o que faz um ator brilhar é esse conjunto, é o cenógrafo, é o figurinista, é o diretor, é todo, né, o entorno, né, da pessoa. Então, eu sou muito feliz de ter parceiros assim, com quem eu quero trabalhar pro resto da minha vida, né? E na maioria deles eu já desenvolvi diferentes projetos, né? Isso é muito gratificante. Bom, sobre os 25 anos de carreira, a Joana também está fazendo, ela se formou no mesmo ano que eu. Ela também está fazendo 25 anos. A gente é de 96, né, da turma da Cal. Eu, felizmente, fui de uma turma de muitos talentos, então a grande maioria das pessoas que estudaram juntas estão aí no mercado. Felipe Vidal, Lucas Gouveia, Joelson Guston, são pessoas que estão na ativa e são pessoas com quem eu não parei de falar durante esses 25 anos. Né? Então, assim, continuam sendo meus parceiros, né? Mesmo eles no Rio e eu em São Paulo. Legal. Bom, vou tentar ser breve aqui, né? Porque, enfim, 25 anos é coisa pra caramba, né? É difícil, mas ó, eu comecei com 8 anos de idade, em Niterói, na minha escola, eu estudei no Instituto Abel, e eu com 8 anos já fazia teatro na escola e fora da escola. E desde muito jovenzinha eu sabia que aquilo era bom, era prazeroso e que eu, de uma certa forma, tinha o manejo de fazer aquilo. Aquilo era uma coisa que eu sabia fazer, sabe? Eu não era necessariamente uma criança extrovertida que contava piadas ou que era o centro das rodinhas, mas eu entrava no teatro, eu acessava alguma coisa e eu entendia dos personagens, né? Então, as pessoas da minha escola, se forem lembrar da Nicole, é a Nicole que fazia teatro, porque eu sempre fiz teatro na escola. Inclusive, com 8 anos de idade, eu lembro que a gente fez uma cena, assim, um trecho, devia durar meia hora, de um texto, um trabalho de literatura, eu e uma amiguinha, e foi tão legal que isso ficou passando, a gente teve que ir para as outras turmas fazer a mesma cena. E alguém ficava cuidando do meu caderno e fazendo os exercícios por mim. Eu falei, gente, isso é muito bom. Tem salário, né? Quer dizer, eu estou ali fazendo a peça em outras turminhas e o meu dever de casa é alguém fazendo por mim. Eu entendi que era uma coisa assim, sabe assim, eu monetizei ali com 8 anos de idade. Tinha um benefício ali, né? Tinha um benefício muito bom, além do meu prazer, né? Eu não ia ter uma nota ruim, né? Porque a professora estava me expondo, enfim. Então, quando eu fiz 17, né, 16, 17 anos, foi natural que eu escolhesse fazer uma formação teatral, né? Por isso que eu fui parar na Casa das Artes Laranjeiras, mas naquela época, nos idos de 92, obviamente, meu pai e minha mãe perguntaram, tudo bem, o que você vai fazer para ganhar dinheiro, né? Ninguém se opôs ao fato de eu querer fazer uma formação de atriz, mas me impuseram uma segunda formação. Daí, Desculpa te interromper, mas eu ia comentar isso mais para frente, em outra parte, mas eu passei por algo muito parecido, porque o primeiro vestibular que eu prestei, eu fazia teatro no colegial. E o primeiro vestibular que eu prestei, que ainda não tinha idade para... Era só como um teste mesmo, para ver se você passaria na FUVEST, eu prestei artes cênicas. E meu pai, em algum momento, ele perguntou isso, assim, mas você vai fazer isso e você vai ganhar dinheiro como? Porque ele era um engenheiro, projetista de motores. O meu também, está na engenheiro. Meu pai é engenheiro também. Ele falou isso, tá, bonitinho, a gente apoia, você já faz teatro a vida inteira, a gente não vai impedir, né? Não tem como impedir, mas ok, qual é a faculdade que você vai fazer e como é que você vai sobreviver? Aí eu fui lá, caí nesse conto, fiz comunicação social na PUC do Rio de Janeiro. Fiz comunicação social também. Na rotina publicitária. Quando eu tive aula assim, de mídia, sabe? Mídia 1, mídia 2, mídia 3, quando eu entrei, eu falei, gente, eu com 18 anos eu já sabia que eu não queria ajudar pessoas a comprarem coisas que elas não precisavam, entendeu? Naquela época eu falei, eu não vou fazer isso. Aí foi bom ter entrado em comunicação social, porque eu entendi que eu ia fazer mesmo teatro. Oi, Joana. Ei, Joana, falamos de você, Joana. Perdeu o comecinho que a gente falou de você. Maravilhosa.
Então, eu tinha esse plano B, que era a comunicação social, né, na PUC, mas a Cal consumia bastante naquele período, né, tinha muitas cenas para fazer, para apresentar e tal, e acabou que, em um determinado momento, eu tive aquela conversa, aquele papo reto com meu pai, e falei, olha, eu juro que eu tentei, mas não vai rolar. Assim, você está jogando seu dinheiro fora, não faz nenhum sentido eu continuar na PUC, eu vou me dedicar ao teatro. E aí tinha uma lenda que eu ouvia muito falar, assim, né, que era que em São Paulo existia uma indústria cultural. Em São Paulo existiam pessoas que faziam teatro e ganhavam dinheiro com isso. Porque na minha época, nessa época de formação na Cal, existia uma possibilidade de você poder dizer que você era ator. Entrar na Rede Globo. Uhum. Como eu não era perfil e nunca fui perfil de atriz de novela ou da Globo, ou eu não era extremamente fotogênica para querer ficar ali naquelas filas de pessoas que ficam tentando entrar desesperadamente, eu falei, cara, eu vou ter que ir para São Paulo, porque eu quero viver de teatro. É o que eu sei fazer, na verdade, sabe? Eu sabia que, uma vez formada, eu estava pronta para trabalhar, eu queria trabalhar, só que não tinha um mercado de trabalho no Rio de Janeiro que não fosse fazer. A gente saiu da Cal, fez um grupo, o Tropel, eu, o Fio, o Vitor, o Léo, só que não dava para viver daquilo, não tinha, não acontecia isso que hoje em dia acontece, né? De você ter, aqui em São Paulo a gente tem muitos editais, a gente tem muitas diferentes formas de você, jovem, saído de uma escola de teatro, poder viver do que você escolheu, né? Em diferentes instâncias e formas diferentes de você ganhar dinheiro, mas existe, né? E você já imaginava esse caminho, porque você está falando de uma idade bem jovem ainda, e você já imaginava esse trajeto mais autoral, menos comercial, assim, ou a vida foi te levando por essas rotas? Eu queria trabalhar. Tanto que eu fui parar no Grupo Tapa. Eu queria trabalhar. Eu precisava de trabalho. Eu precisava ter um trabalho que não fosse, sei lá, dar aula de inglês. Eu queria trabalhar como atriz. Eu pensava assim, eu sei fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu só preciso que alguém me pague. Né? Grande dificuldade. Enfim, aí eu ouvi dizer que tinha, né, esse tal de mercado, de classe teatral em São Paulo. Eu falei, é para lá que eu quero ir, né? Demorou um pouco, foi em 2000 que eu consegui juntar tudo, e eu já tinha um contato com o Grupo TAP, eu já estava trabalhando com produção, trabalhei na Rio Arte, para fazer contatos, né? Para poder conhecer o povo e para ver onde é que eu vou, né? Então eu conheci o pessoal da oficina, numa das vezes que eles foram para o Rio de Janeiro, conheci o pessoal do Antunes, quando ele levou o Drácula para lá, conheci gente do mundo inteiro. E o Tapa foi uma das companhias que foi para o Rio de Janeiro apresentar, através da Rio Arte. Eu estava trabalhando nessa época na Rio Arte, conheci o Eduardo e conheci o Zé Carlos, conheci, enfim, a galera do Tapa que estava lá na época. E aí foi natural. Depois de um tempo, o Eduardo me chamou para vir para São Paulo, para estar na companhia, né? Isso foi em 2000. Aí vim para São Paulo e fiquei no Grupo Tapa me sentindo completamente fora da caixa. Um parênteses. Dá para ouvir barulho de avião? Porque senão eu vou ver se tem alguma janela aberta atrapalhando, porque eu escuto. Cara, eu não estou ouvindo. O pessoal, será que escuta? Como eu falo que nem uma matraca, eu não estou ouvindo nada. Gente, alguém responde em algum momento aí se dá para ouvir o barulho de avião, que daí eu fujo da live, aqueles improvisos de live, tá? Eu fujo um segundo. A Nicole usa os talentos dela para mostrar. Uma volta aqui, passando uma coisa. Bom, alguém avisa aí se estiver atrapalhando, tá bom? Por hora. Eu acho que não, viu, Márcio? Eu acho que eu tenho escutado, eu acho que não. Ah, então perfeito, beleza. Tranquilo. É que entrou. Bem debaixo da rota do avião. Dizendo que entrou o avião, sim. Ouviu o avião? Acho que sim. Não ouço o avião. Marcela, ei, Marcela. Ó, não ouço. Então, se ninguém ouve, vamos seguir em frente, beleza. Desculpa que Bom, eu te interrompi. É que eu ia falar na hora que passou, que eu escutei. Pode falar. Mas aí, voltando, eu estava vim para São Paulo, saí da caixa lá do Rio de Janeiro, vim para São Paulo, porque eu não estava me encaixando justamente no Rio de Janeiro, porque eu sentia que não tinha mercado para mim. Era sonoplastia para falar que você estava chegando. Barulho de Exato, avião. Exatamente. Eu achei que fosse isso. Você botou, eu estou chegando em São Paulo. Você acha que eu vi de avião, meu filho? Eu vi de ônibus, naquela época. Mas essa vir de ônibus é mais confortável do que vir de avião. Ônibus noturno, Itapemirim, lembra? Eu sou dessa época. Enfim, aí uma vez em São Paulo, eu estava nessa companhia, eu consegui o que eu queria, que era ser remunerada para um trabalho de atriz. Então, eu tinha repertório, eu fazia as peças que vinham, não tinha nenhum direito de opinar e de escolha, nada, né? Então,
de novo, fazendo um retrospecto agora, com 25 anos de carreira, eu penso que eu também estava fora da caixa. Porque eu estava ali obedecendo ordens, né? Fazendo o que eu queria fazer. Tinha dado um passinho, né, para cima. Então, quando deu 2006, eu já não estava muito confortável e tal. Foi o período que eu conheci o meu companheiro, meu marido, Diego, com quem eu estou há 17 anos. E aí ele falou, eu quero ir estudar em Paris. Eu falei, vai ver que a minha caixa é em Paris, né? Pode ser, por que não? Então, por que não, né? Acho que é o país para vocês. Não sei falar caixa em francês, mas talvez aquela fosse a sua caixa. A boate. Na boate, pronto. Vou achar essa boate aí lá em Paris, né? Então, em 2006, finalzinho de 2006, eu fui para Paris com o Diego e eu fui estudar mímica, mímica corporal. Porque era exatamente sair da caixa do Grupo Tapa. O Grupo Tapa, para quem não sabe, é uma excelente companhia de teatro aqui de São Paulo, com uma trajetória incrível. Eu digo, né? Estão juntos desde, sei lá, 85. Mas é teatro realista. Stanislavskiano e tal, e um repertório muito do teatro realista, a sua grande maioria. Então, estudar mímica corporal era completamente sair da caixa daquilo que eu vinha fazendo. E passar por uma coisa que eu acho que é muito importante na minha trajetória. Porque quando eu cheguei no Lecoq, eu descobri que todo o teatro que eu estudei a vida inteira, desde os 8 anos de idade, não servia para nada. Tipo assim, era uma negação. Nada daquilo servia para nada do que eu precisava ali no Lecoq. No Lecoq eu precisava ter um preparo físico legal. Disruptivo total, né? Completamente. Então, quer dizer, eu entrei com 30 anos, eu comecei do zero no Lecoq. E com 20 e poucos anos, eu no Tapa também. Tudo que eu tinha aprendido na CAI, eu tive que ter uma nova escola para aprender a falar aquele teatro realista, que não era exatamente o que eu tinha aprendido. E quando eu cheguei na CAI, eu achei que eu estava arrasando, porque eu fazia teatro desde 8 anos de idade, esses jovens aí que acabaram de decidir que querem fazer teatro, eu já sabia, né? Eu não sabia nada. Eu tinha uma voz horrorosa, super aguda, muitos sotaques de Niterói. Então, assim, a minha vida é toda feita de momentos em que eu descubro que eu não sei nada, na verdade. Né? Isso é uma grande aprendizado do teatro para mim. A gente nunca está pronto. Na vida até, né? Quando a gente descobre que a gente não sabe nada, é o primeiro passo. Porque às vezes a gente acha que já está tudo estabelecido, sabemos tudo e estamos presos naquela caixinha. E a pandemia veio aí para dizer exatamente isso. Nós chegamos na pandemia e agora? Vamos fazer teatro como? Não sabemos. Eu nunca tinha feito teatro online, imagina, ninguém, né? Sei lá, poucas pessoas já devem ter feito. Eu não fui uma delas, né? Então, uma vez em Paris, eu estava lá, estava no Lecoq, passou um tempo e eu me senti muito fora da caixa. Tipo assim. Essa caixa aqui já não está me servindo. Cara, não sei se eu quero ficar fazendo essa mímica corporal durante muito tempo, não. Eu acho que tem muita regra. Parecia militar o negócio, assim, sabe? Era armê que eles chamavam, assim. Era muita disciplina e era muito exaustivo. E era uma cobrança, assim, surreal para quem está trabalhando com arte. Extremamente castradora, no meu ponto de vista, né? Depois de muito tempo, eu fui entender a lógica da coisa toda. Mas eu me senti muito mal e eu acabei saindo dessa escola e me dediquei a fazer um mestrado, porque eu não estava cabendo, tendo aquilo também, né? Então, para você ver que, tipo assim, sou uma pessoa, assim, constantemente fora do lugar onde eu mesma entro, né? Então, em 2006, eu tive uma depressão fortíssima em Paris, falando assim, parece tudo muito divertido, mas eu fiquei muito mal mesmo, assim, eu não sabia se eu voltava, se eu ia, se eu ficava. Eu tinha um visto de estudante que era para fazer aquela escola, eu resolvi sair da escola, então eu fiquei totalmente à deriva, assim. Naquele momento em que você fala, puta, eu não sou nem mais atriz, não sou nada, eu sou nada. Eu sou um ser que desiste das coisas, que fica pulando de galho em galho, não constrói nada. Ou seja, eu sou a pior pessoa do planeta, eu sou uma loser, e eu larguei uma companhia de teatro que eu fazia parte, eu estava em cartaz, uma peça super bem falada, que ganhou uma PCA no ano. Eu sou uma idiota, né? Uma grande conclusão que eu cheguei na época. É que mudar de caixa em caixa, eu estou fazendo essa brincadeira com o nome da caixa, mas assim, vale para tudo, né? Mudar de um projeto para algo diferente, porque surgiu uma inquietação, você se sentiu sentiu dentro de você que não era adequado para você e você para aquilo. Tem uma dor muito nem grande. sempre é um movimento facinho, acho importante dizer. Ele pressupõe uma angústia, uma dor, uma inadequação.
né? E eu passei por isso, estando em Paris. Eu lembro das minhas amigas falando: cala a boca, você está em Paris, ninguém fica deprimido em Paris. Eu falo: gente, mas eu não sei o que fazer agora, é minha vida, e aí eu vou ficar aqui quantos anos, eu não vou mais ser atriz, como é que eu vou fazer? Enfim, no auge dessa crise, eu me transformei numa atriz proponente. Eu descobri que eu ia ter que inventar os meus projetos, eu ia ter que inventar as minhas peças. Eu peguei a pesquisa do mestrado que eu estava fazendo, eu me juntei com pessoas bacanas, com a Janaína Sodô, que é franco-brasileira, que morava lá, né, e agora mora de novo, e eu resolvi fazer os meus projetos. E foi aí que começou a minha trajetória, hoje em dia, do que eu posso dizer, assim, de uma trajetória de peças que eu escolhi fazer, que eu inventei fazer, né? Isso foi em Foi que com o ano? Trim de Bergman. Foi em 2008. 2008. Eu fui para Paris em 2006, em 2007 eu fiquei no limbo, em 2008 eu comecei a botar a mão nas rédeas, né? Segurei o meu cavalo e falei: vamos lá, agora nós vamos para essa direção aqui, depois a gente vem para essa aqui. Então a gente fez essa peça lá em Paris, a Trim de Bergman, trouxemos para São Paulo, foi um grandíssimo sucesso, foi indicado um dos melhores espetáculos do ano. Fomos para o Rio de Janeiro, foi um grandíssimo fracasso. Bárbara Eliodoro acabou com a minha raça. Mas, como tinha sido um sucesso em São Paulo, aí eu decidi: bom, então está na hora de voltar. Eu quero voltar para São Paulo, porque aí o teatro que eu estou fazendo, que eu estou inventando, pelo menos foi bem aceito em São Paulo, né? Que curioso. E aí, isso. Você tem que lidar com o mesmo trabalho, você tem que lidar com os louros da vitória e o fracasso no olhar de outro. O fracasso, assim, foi um fracasso retumbante, assim, sabe? Assim, tipo assim, vergonha minha alheia de mim mesma. Mas é por isso que não dá para se apegar ao olhar do outro em nenhum momento, né? Não te achando maravilhoso. Exatamente. A gente não pode depositar no outro esse poder, né? De julgamento. Então, acabou que eu voltei para São Paulo, depois de 5 anos fora, né? E comecei a pensar que projetos eu quero fazer e que pessoas com quem são as pessoas com quem eu quero trabalhar. Eu não quero mais fazer parte de nenhuma companhia, eu não quero voltar para o Grupo Tapa. E assim como o Trim de Bergman, eu quero ter uma ideia, ou quero descobrir um texto, e eu quero convidar pessoas para a gente seguir juntos. E assim, é o que vem acontecendo na minha vida. É claro que de vez em quando eu sou convidada para um projeto ou outro, que não é meu. Do Dan Rosseto, por exemplo, é um grande parceiro que eu tenho, diretor de teatro e autor. Ele tem me chamado para todas as peças dele, eu amo fazer. Tem exceções, mas na grande maioria, se for olhar o meu currículo, são projetos que eu inventei. E agora, na pandemia, eu ainda comecei a inventar coisas de cinema, curta-metragens. Que antes eu ficava esperando o telefone tocar, né, para fazer cinema. Mas agora eu já entendi também que dá para juntar pessoas, dá para pegar roteiristas, dá para fazer porque a gente tem que se apropriar das nossas narrativas, sabe? A gente, para como artista, querer mudar o mundo de alguma forma, a gente tem que saber sobre o que a gente quer falar. E assim, quando você sabe sobre o que você quer falar, você fica mais empoderado para quebrar certas pontes que talvez não podiam ser cruzadas até então, ou que você achava que não se conectavam, né? Para defender suas ideias, né? Você não precisa ensaiar para defender a sua ideia. Você sabe, você pensou aquilo, você criou aquilo, né? Então, acho que, respondendo a sua pergunta rapidamente de quem é você e fale um pouco desses 25 anos, eu acho que os momentos mais importantes foram esses, sabe? Assim, Niterói, depois a Cal, no Rio de Janeiro, depois São Paulo, depois Paris, de volta a São Paulo, mas de volta a São Paulo em um outro lugar, né? Meu ex-diretor aqui já se identificou demais com a sua história. Ai, que delícia, que delícia. Muito legal. E agora, nesse novo momento, eu vou pedir para você, que já é apresentada como a rainha do teatro online, que você me conte como é esse reino novo que se formou, principalmente assim, já tinha pequenos, digamos assim, pequenos feudos assim se formando, mas esse reino se juntou com esse poder para ter esse nome, para ter uma rainha durante a pandemia. E o teatro online, para mim, ele, como leigo, assim, que gosta de arte, mas não pratica arte, ele me lembra uma junção de teatro com cinema, porque tem os seus pontos filmados, porém tem uma linguagem teatral.
E me remete também em alguns elementos àquela, não sei se posso chamar de um manifesto, Dogma Sim. 95, né? Que é um manifesto que surgiu com Lars von Trier e um outro cineasta em 95, falando de um cinema mais purista, com menos trilha sonora, com menos efeitos, e principalmente algumas obras deles, tinham bastante cara de teatro. Se eu vou lembrar de Manderley, Dogville, elas eram muito teatrais, né? E daí eu queria ver de você, se para você faz sentido isso, esse meu olhar, e que você me contasse um pouco desse reinado, como ele é, como é reinar nessa terra. Olha, vou contar aqui para você em primeira mão e para todo mundo que está assistindo. A Ale Martins acabou de chegar, meu querido, maravilhoso, homem do som. Gente, o reino é uma loucura. São muitos escravos sexuais me abanando o dia inteiro. É uma coisa louca, as pessoas me oferecendo salmão, entendeu? Assim, não para de tocar a campainha aqui. Muita quantidade de champanhe que vai chegando para mim. É uma loucura. Eu quero ir para esse Quem me dera. Quem me dera. Eu comecei a pandemia dentro da minha casa, nessa parede azul, e eu sigo na pandemia igual. O nome Rainha, eu vou explicar para quem não me conhece aqui, quem não está na minha trajetória, da onde que vem isso, na verdade, né? Em 2020, março de 2020, quando tudo parou, né, depois do dia 15, muito rapidamente, por umas diferentes circunstâncias da vida, a gente estreou uma peça, final de abril, que chamava Pandas, ou Era Uma Vez em Frankfurt. Um texto inspirado numa obra do Matei Wisniewski, que o Bruno Cotti fez um dramaturgismo. Essa peça aconteceu em abril. Pensa, em abril as pessoas estavam muito deprimidas em casa e sem se ver e sem entender se ia durar 15 dias ou 40 dias. A gente achou que eram 15 dias no começo. Então, foi muito rápido de uma certa forma, e não por uma presunção, ou não tinha nenhuma expectativa nossa. A gente não ganhou um edital para fazer o Pandas, por exemplo. A gente se reuniu, eu, Mauro Chames e Bruno Cotti, e a gente resolveu fazer uma peça no Zoom. E a gente foi descobrindo o que tinha. Olha, ela tem uma parede azul. Puta, põe esse fundo. Ah, legal. E se trocar o fundo quando trocar o estado emocional do ator, da personagem? Vamos diminuir mais? Não, um pouquinho mais. A gente criou uma peça, assim, na louca. E essa peça ficou em cartaz de final de abril de 2020 até setembro de 2020, todo final de semana. Quando a gente pensa em teatro em São Paulo, são poucas as peças que não sejam uma superprodução que ficam tanto tempo em cartaz. Então, o fato de você ficar muito tempo em cartaz, sempre com o público, é sinal de que aquilo está reverberando, né? Tá significando alguma coisa para alguém. Então, eu fiz o Pandas logo em abril. Logo em agosto, o Teatro Vivo me convidou para fazer o meu solo no Teatro Vivo, com transmissão ao vivo. Teatro vazio e a transmissão ao vivo. Logo em setembro, outubro, o Sesc convidou para eu fazer a peça que eu estava fazendo antes da pandemia, que era Chernobyl. Eu e minhas 4 parceiras, 3 parceiras. Então, foi uma outra peça que a gente fez. Eu desenvolvi várias personagens no Instagram, porque todo dia eu publicava uma coisa nova, e uma delas foi a plantonista Vilma, que fez muito sucesso, que é uma pessoa que trabalha com telemarketing, um texto da Noemi Marinho. Eu ganhei um PROAC para fazer esse projeto, porque ele tinha dado super certo na pandemia. Eu aumentei gigantemente o meu número de seguidores por causa da plantonista Vilma. Ela caiu no gosto da galera, né? Ela viralizou. E eu não parava de ficar em cartaz, depois eu ganhei um prêmio do PROAC por tempo histórico de trajetória, né? Para fazer Terra Medeia, que foi a última peça que eu estava fazendo, né? Então, juntou muita coisa ao mesmo tempo agora. Tudo online. E aí, acho que a primeira pessoa que falou sobre isso foi o Bruno Cavalcante, que escreve no Observatório do Teatro. Ele falou, ela é a rainha do teatro online. Aí, com Terra Medeia, que veio agora há pouco tempo, alguém falou assim, ela se consagrou como rainha. Mas, na verdade, não tem nada de reino, de reinado, de nada. Sou eu fazendo teatro em casa, né? Ou me deslocando, né? Quando assim é necessário. Agora, sobre a questão do dogma, achei muito pertinente a sua comparação. Achei assim, falei, nossa, não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Com a questão de que o que eu sinto? Né? Eu acho que assim, a gente coloca numa caixa o teatro online. Quando, na verdade, o teatro online, ele, paralelamente, né, comparando com o dogma, qual é a regra? Né? O dogma tinha suas restrições. Qual seria a regra do teatro online?
não há público e plateia, né? Não há público e atores ao mesmo tempo ao vivo. Essa é a grande regra. Ele não é presencial, ele acontece na transmissão. Então, eu tenho que estar num lugar separado. Agora, se eu, ator, me desloco, vou até o Teatro Vivo e faço uma transmissão, é teatro online. Se eu estou na minha isso que casa... eu ia te perguntar até, que a forma de fazer o online. Você pode estar num São palco muitos. fazendo tudo ali contínuo, ou cada um em um pedaço, né? Cada um num lugar diferente. O grupo Magelu de Pernambuco fez uma peça que era toda no WhatsApp. O grupo Galpão também fez uma peça que era toda no Telegram. Não tem ceninha, não tem coisa. Você vai acompanhando ali, você vai respondendo e em tempo real vão chegando tarefas e coisas para você. A Sofia Boito fez uma peça que era toda sonora. Meia hora de provocações sonoras. Então, muita coisa, diferente do Dogma, pode ser chamado de teatro online, né? O Dogma era uma coisa mais limitada, tipo, tinha muita regra, né? Essa é uma diferença, digamos assim. Até ali no texto original falava que era uma versão mais livre do Dogma. Exato, exato. Porque, então, tem a grande restrição, que é não tem plateia e atores ao vivo ao mesmo tempo. A regra é, você tem que fazer teatro e a pessoa está em outro lugar assistindo aquilo através da internet. Porque o WhatsApp, o Telegram também é internet, né? Então, você pode assistir aquela peça no seu celular ou no seu computador, né? Então, é muito interessante a comparação. E no teatro, que sim, está mais ligado ao audiovisual, mas mesmo assim, você tem peças, por exemplo, eu costumo fazer o meu leque. Você tem peças que pendem mais para o teatro, apesar de estarem sendo transmitidas no audiovisual, e você tem peças que pendem mais para o audiovisual. Sim. Porque tem muita gente que grava, né, que filma a peça inteira e aquilo vira quase que uma média-metragem. Sim. E é transmitido como teatro. Então, peraí, eu vou contar de novo. Agora eu ouvi. Quer que eu volte para Paris? Não, faz o seguinte, esse daí era, acho que é a sua equipe chegando de Paris, ela está um pouco atrasada. Um segundo, eu vou fechar todas as janelas aqui. São os meus escravos sexuais me abanando. Gente, vocês estão aí ainda? É tão estranho fazer esse negócio de live. Quem tá aí? Dá um oi para mim. Marcela, você tá aí? Olha, se eles forem do seu reino e estiverem chegando com esse atraso, eu acho que... Você é uma rainha absolutista? Sou, corta a cabeça de todo mundo que não me obedece. Se você for uma rainha absolutista, você pode pensar em alguma punição, viu? Mas, voltando ao que você comentou, realmente, assim, dentro do teatro... O Ale Martins, que é compositor e músico, fez a trilha fez a operação do Terra Ideia, falou que ele foi trocar um abanador. Então aí, estão vivos, eles estão vivos. Mas, assim, pelo que você falou, realmente, assim, dá para ter um espectro de obras, né, de produções, que vão, às vezes, pender um pouco mais para o audiovisual, um pouco mais para o teatro em si. Mas, e às vezes vão ser muito híbridas dentro disso. E às vezes, por exemplo, o Terra Ideia, eu considero uma das peças mais híbridas que eu fiz, né, óbvio, e que eu teria assistido, por quê? Parte dos atores estavam em casa. Eu e Renato, 2 atores de 6, estávamos no estúdio, sendo filmados. Nesse estúdio, eu estava ali sendo filmado e estava contracenando com um ator aqui, como se ele estivesse aqui, só que ele estava na casa dele, né? Para que isso acontecesse, a Super Marcela, que está aí na live, ela estava pilotando um programa que se chama VMix, de edição ao vivo, para que a gente parecesse estar, né, no mesmo lugar. Era uma peça de zoom, digamos, porque tinha os quadradinhos, não era uma filmagem, como, por exemplo, aquela peça Quando as Máquinas Param, com a Larissa Ferrara, que era uma filmagem, era um filme, só que era um texto do Plínio Marcos. Então é teatro, mas filmado. E aí, aquele plano sequência filmado, gravado, põe ali na hora da peça da pessoa assistir. Então, muitas coisas cabem na caixa do teatro online. Isso que eu queria te dizer. Com vários desdobramentos. Com muitos desdobramentos. Agora, o que eu acho, o que eu senti um pouco dos meus pares, né, que estavam fazendo teatro como eu? Uma coisa para mim mudou e é muito importante que ela tenha mudado. Eu acho que as pessoas pararam de fazer teatro para agradar a crítica.
Primeiro que não tem crítica, não tem prêmio, não tem nada. Tipo, tudo dá uma encerrada, entendeu? Então as pessoas que estão fazendo teatro é porque elas precisam fazer teatro. Quem faz teatro é porque tem que dar vazão, tem que dar conta do seu buraco, da sua angústia, né? Então, fazer teatro não é assim, agora eu vou sentar, eu vou esperar voltar tudo ao normal e eu volto a fazer. Não, todo mundo que é ator mesmo fez alguma coisa, porque precisa. E não estou dizendo que tem que ser teatro que fez alguma coisa. Não, teve gente que criou série de lives, teve gente que criou um tipo de programa, ou que criou uma coisa com áudio. Muita gente foi criando coisas, entendeu? Mas a gente tem que Criou dar mais vazão. fora da caixa, né? Precisava criar alguma coisa. Exatamente. Você não vai esperar o mundo voltar ao normal. E se o mundo não voltar ao normal? E o que é o normal? A gente não sabe, né? Então, eu sinto que, para mim, pelo menos, isso mudou bastante, sabe? Eu não faço mais a peça assim, digamos, tem que ter 20 apresentações, porque se não tiver 20 apresentações, o jurado tal nem vai assistir. Não, teve peças que eu fiz que deu um puta trampo de filmar para passar um dia na Rede de Leituras. E era isso, a gente queria contar aquela história. Tá lá o link no Rede de Leituras. Ou a gente saiu para caramba, Chernobyl, para fazer uma apresentação no Sesc. O Alice também, para fazer... O Alice é um solo que eu tenho desde 2016, mas a gente adaptou a peça inteirinha para eu conversar com a câmera. Porque eu acho que o online, a narrativa, ela tem que levar em consideração o meio no qual está sendo transmitido. Então não é mais chato. Não dá para fazer a mesma peça que eu fazia antes, só ter uma câmera na frente. Você não vai comunicar. Porque né? até isso é uma coisa que eu pensei. Um ator que só fazia teatro exclusivamente, é que hoje em dia é muito difícil alguém fazer só uma coisa, mas se aquele ator está acostumado a só se comunicar com o público através daquele formato ali, pode ser muito estranho, de repente, você ter uma situação um pouco cinematográfica, digamos assim. Você está sendo filmado para que aquilo se junte com outros trechos, né? Foi super estranho. Eu não era do audiovisual, eu era só do teatro. Sim, foi super estranho. Mas você teve várias nuances ali, teve mudanças durante a sua trajetória que você comentou, então você tinha uma abertura maior para o novo, né? Tinha. Isso talvez te deixe mais livre nessa hora. Não, total. Eu acho que é isso, sabe? Para mim, o Pandas foi a peça mais emblemática, assim. A gente fez porque a gente precisava fazer, sabe? Assim, não era uma peça que, tipo, vai ganhar um dinheiro. Não, a gente queria contar aquela história, naquele momento, no Zoom. E fez sentido para o público. Então, eu descobri isso, entendeu? Não precisa do crítico falar bem da peça, precisa do público comparecer. Você tem acesso e as pessoas estão vindo ver essa peça, e aí a gente entra no tal do legado do teatro online, que é as pessoas do Cariri estavam vindo ver a peça. As pessoas de Maringá, as pessoas, né, do Sul, as pessoas de Manaus estavam vindo ver a peça. Essas pessoas não viam o teatro que a Nicole fazia em São Paulo. Não, porque às vezes você não iria até a cidade delas, nem elas viriam até aqui para ver a sua apresentação. E você podia estar contracenando também profissionais que não estavam aqui na mesma agenda para estar em São Paulo. E o tipo de teatro que vai normalmente para essas cidades são grandes produções com atores da Globo. Ponto. Sim. Não estou dizendo que o teatro que eu faço seja melhor de forma alguma, só que era inacessível. Totalmente inacessível, né? Então eu acho que a gente teve essa grande entrada, sabe? De público do Brasil inteiro querendo assistir conteúdo. Aí voltamos, né, à questão do povo não consome cultura. Eu tenho números. Muitas pessoas que estão, no mínimo, curiosas. E daí eu até vou pular uma pergunta, vou mudar a ordem, na verdade, das perguntas aqui, que eu tinha no meu roteiro, porque a gente deu uma deixa aqui que vale a pena aproveitar. O teatro online, essa relação, ele veio para ficar, eu imagino, porque tem muitas coisas da pandemia que vieram para ficar. A gente só acelerou o processo, que na verdade ia acontecer em algum momento, né? E eu vejo o teatro online assim. Porém, eu me pergunto como monetizar. Eu acho que, assim, tem patrocínios, tem a venda do ingresso online quando vai ter algumas transmissões específicas, e não vai ter tantas, ou vai ter mais, enfim, depende da quantidade do projeto. Mas essa conta já fecha se você for pensar em trabalhar exclusivamente com teatro online? É uma excelente pergunta. Na verdade, acho que todas as lives que eu já fiz é a pergunta mais, eu acho que é a pergunta mais direta e pertinente. Para mim, a questão toda talvez a gente esteja fazendo a conta de forma errada. Porque, assim, quando você fala, a conta fecha,
o que eu posso dizer para você? Que eu, Nicole, sou um exemplo de uma pessoa que viveu de teatro online 2020 e 2021. De que forma? Em quase, acho que nenhuma das peças que eu fiz, talvez o Pandas, num determinado momento, teve uma cobrança de ingresso, que era R$ 25. A primeira etapa a gente fez cobrando ingressos para o Fundo Marlene Collé, que é um fundo que ajuda técnicos, né, de cultura daqui de São Paulo, e depois a gente cobrou ingressos e a gente conseguiu se pagar ali, sei lá, tipo, R$ 600 para cada um por mês, que era o valor do auxílio. O auxílio para artistas, né? Uhum. Exatamente. Eu sinto que... Por que eu falo que eu vivi? Porque é um somatório de coisas. Então, assim, eu fui convidada para fazer o meu solo no Teatro Vivo. Eles me pagaram por isso. Eu fui convidada pelo Sesc para fazer a minha peça no Sesc em casa, no Sesc Santana. Eles me pagaram por isso. O Pandas a gente fez no amor e na alegria e na vontade de trocar com as pessoas. Mas aí eu fui convidada para fazer Festival Tiradentes, Festival Banquete Cultural, Virada Cultural, a Escola SP convidou a gente para fazer tudo isso muito bem pago. Virada Cultural foi o maior cachê que a gente teve do ano, né? Uhum. Então, Terra Medeia, eu ganhei um prêmio, porque eu tinha feito um monte de coisas antes, então também é uma forma de você se pagar, né? Você prestar, né, editais, o prêmio do PROAC, era o prêmio trajetória, não sei o quê, que era uma grana muito considerável. Eu peguei esse dinheiro, e tá aqui Marcela e ali que não me deixam mentir, e eu dividi ele em partes iguais. Quem são as pessoas com quem eu quero trabalhar? São essas. Então tá, cada um vai ganhar um pedaço desse dinheiro aqui e a gente vai montar uma peça online. Eu não fiquei rica, mas eu fiz uma série de coisas com o dinheiro que veio daí. Aí veio o PROAC Lab. Tem o PROAC em São Paulo, para quem não é de São Paulo, Lab é a Lei Aldir Blanc, que isso foi nacional, né? Eu descobri que todos os projetos que eu tinha inventado durante a pandemia ganharam o Lab. Nem todos pela minha empresa, mas assim, eu fiz uma websérie no começo da pandemia com a Larissa Ferrari. A gente ganhou licenciamento para essa websérie. Aí a gente ganhou licenciamento para Chernobyl, além de Chernobyl ter feito o Sesc. Eu ganhei esse edital de 100 mil para fazer um espetáculo novo, que foi o Terra Medeia, né? Eu ganhei um edital para Plantonista Vilma, que foi um personagem que eu inventei no meu Instagram. Ou seja, você, artista, tem que propor coisas. Uhum. E essas coisas, elas viram um produto. E você, artista, tem que saber vender os produtos que você mesmo inventou. Uhum. Né? Ninguém me ligou e falou assim, ai, que incrível tal coisa, eu vou te dar dinheiro. Não, eu botei no edital. Só que você tem que saber, tem que entender das leis, tem que entender dos editais, entendeu? Quanto mais coisa você fizer, mais chances você tem de pegar coisas. É óbvio que eu estou falando de produtos que eu considero com qualidade, né? Mas, assim, a pessoa tem que fazer, não vai cair do céu. Ninguém vai ligar e te escolher para fazer uma coisa. Isso é a época lá que eu falei, da Rede Globo, né? Em certo momento, você também tem que olhar para aquele seu projeto ali, não só com um olhar artístico, mas também como produto que você vai negociar, imagino eu. Então, você tem que dizer para ele, ó, quanto vale para você estar associado a isso aqui. Você tem que enxergar um preço naquela sua arte. Exatamente. Muitas vezes a sua peça é legal, tipo, Pandas a gente fez sem nenhuma grana, né? Era o que eu tinha aqui em casa, os objetos que eu tinha, a minha parede azul, o meu figurino e tal. Mas chega uma hora que você ganha um festival do teatro, tem o primeiro prêmio, é dinheiro. Aí, no outro festival, te chamam para ir, aí eles te pagam por aquilo, entendeu? E você vai ganhando depois com aquilo, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Eu não ganhei dinheiro no teatro online cobrando bilheteria, mas eu ganhei a partir dessas coisas, diferentes coisas que foram criadas. E tô me pagando até hoje, sabe? Também tem a administração de dinheiro. Eu ganhei um PROAC, que era uma grana maior para Plantonista Vilma. Eu nem fiz o vídeo ainda, né? Porque eu tô esperando a vacina e tal, porque a equipe da qual eu me juntei é de Bauru. Então, para eu ir para Bauru, eu preciso, pelo menos, estar todo mundo vacinado, né? Então é isso, é um dinheiro que eu devo dizer, bom, isso aqui eu vou aplicar, eu vou isso, eu vou aquilo, entendeu? Eu vou me pagando aos pouquinhos, né, para administrar essa verba que entra. Mas eu acho que, quando você fala o teatro online veio para ficar, eu não sei se eu, Nicole, vou estar daqui a um ano fazendo o teatro da minha casa. Talvez o que você que eu mude acredito? de reino. Eu acredito que eu volto para o meu teatro presencial. O meu grande próximo projeto, por exemplo, é fazer Terra Medeia presencialmente, no teatro com a plateia. Mas por que não filmar muito bem filmado e transmitir isso ao mesmo tempo? Eu acho que é aí que vai se dar essa migração, entendeu? Do online. As peças feitas em casa, eu não sei.
eu acho que a gente tem que ter muita abertura para ouvir o que cada projeto pede. Por exemplo, eu estava ensaiando um espetáculo com a Joana Dori, que chama Apneia. E a gente estava ensaiando aqui, de casa. Quando a peça estava quase pronta, é um solo, do Jarbas Capuzzo Filho. A gente se olhou e a gente falou assim, essa peça não pertence ao teatro online. Ela não vai atingir a sua potência. Ela não tem como atravessar a tela. É uma história de um luto de uma mãe que perdeu o filho, que está em terapia. Essa peça é para ser feita num teatro pequeno, para 40 pessoas. Então, eu acho que o teatro online vai continuar desde que ele seja necessário. Cada peça pede uma coisa diferente. Não dá para forçar a barra. Teve muita coisa que foi produzida que a gente dizia, isso não era tão legal, porque talvez não pertencesse ao dogma. Né? E daí talvez isso valha tanto para o conteúdo não pertencer ao modelo teatro online, quanto às vezes a mensagem que o público que você quer atingir também não está ali naquele canal, né? Exatamente. Algo que você quer fazer no digital. E não sei, talvez em algum momento possa ser híbrido. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acredito muito nisso. Aliás, eu gosto de tudo que é híbrido hoje em dia, tudo que me fascina, né? Eu ia muito assim, vou para a Alemanha porque eu quero ver as peças novas do Schaubiner. Hoje em dia está tudo disponível, com legenda. Só que a gente não tinha o hábito ou o gosto, né, de querer assistir um espetáculo, né, de casa. E agora a gente está mais aberto a isso. Eu acho que é uma coisa importante, sabe, para a arte, para as trocas, para os artistas brasileiros que estão criando. Então, eu acho que veio para ficar na medida em que a narrativa se faça pertinente, né, para o online, porque ela encaixe na caixa do online, mas as peças que eu, pelo menos, como proponente, pretendo fazer, elas vão incluir, sim, a transmissão ao vivo. Porque não dá para ignorar esse público que chega aqui não é de São Paulo, sabe? Na verdade, não é que você vai abandonar esse reino, você vai ampliar o seu território, agregando os dois reinos. Exatamente, Napoleão, você é Napoleão. Tô vendo que o seu Renato é expansivo, viu? Seu Renato é expansivo. Tá tentando sacar que tipo de rainha era essa que tava aqui comigo? Arrasou. Vou pra imperadora. Nicole, dando continuidade aqui, eu queria até voltar um pouquinho, né, que eu adiantei nosso papo ali, porque a gente entrou na questão do custo do teatro, mas queria te perguntar, você acabou de se apresentar no Festival Cultura em Casa com Terra Medeia, como foi a experiência? Conta pra gente como que é, fala desse trabalho super recente seu. Bom, foi diferente. Foi diferente porque entrou naquela categoria que eu falei que tem muitas categoriazinhas, né, no teatro online. A APA, que é uma associação paulista de amantes da arte, né, comprou o espetáculo, né, mais uma forma de monetizar. E comprou o espetáculo gravado. Só que foi uma peça que foi feita ao vivo. Então, por que foi diferente? Porque a gente estava nervoso, né, para ver se ia dar tudo certo na transmissão, mas eu não estava lá no estúdio fazendo. E para mim, esse momento da pandemia que eu comecei a me deslocar para um estúdio para ser filmada e transmitida foi muito importante. Porque depois de muitos meses, você não saindo da sua casa e trabalhando de casa, chega uma hora que você quer ter a sensação do rito. Porque para quem é ator, né, as pessoas sabem, tem um ritual. Que é você sai da sua casa, você chega cedo no teatro, você toma o seu café, você prepara a sua mesinha, você põe sua maquiagem. Você está ali conversando com as pessoas ou não, mas você está se preparando para ser Medeia ou para ser a personagem que for, né? Então, para mim, ter feito Medeia fora de casa foi fundamental. Só que essa apresentação que teve no domingo foi incrível, o público ótimo, participando, falando, né, o burburinho da plateia, o pessoal no YouTube comentando, bravo, bravíssimo. São os aplausos, né? São os novos aplausos. Os novos aplausos. Esquisito, eu tava de pijama, deitada na minha cama, de óculos, assim, vendo a minha peça, né? Então eu tava me vendo atuar. Eu não me vejo atuar no teatro, né? Eu estou atuando no teatro. Então, foi diferente porque é isso, porque foi uma gravação de uma peça que foi feita e foi criada e concebida para ser feita ao vivo, né? Essa peça aconteceu, para quem não conhece, o projeto Terra Medeia, a gente tem o Instagram, que é @terramedeia, tem mais informações ali. Vamos colocar ali depois na legenda. Ah, legal. Essa peça é uma peça que só foi possível porque a gente estava em pandemia, porque a BIM,
que é uma grande parceira minha, uma diretora sueca, que fala muito bem português, né? Ela vive em Uppsala, perto de Estocolmo, na Suécia, e ela não podia estar no Brasil nesse período. A Marcela, super produtora, botou Terra Medeia. A Bin dirigindo depois, Marcela. Oi? Não, pedi para a Marcela me mandar por inbox depois. Tudo que escreve aqui desaparece depois quando a gente salva. É horrível, pois é. Bom, então o Terra Medeia era isso. A Bin é um projeto da Bin, que eu coloquei pela minha empresa, né, no PROAC, que a gente ganhou. Uma autora sueca, jovem, a Sara Stridsberg, é a versão dela sobre o mito de Medeia, né? E a Bin estava na Suécia, a Rita Grilo, que é uma grande parceira minha, que fazia parte dessa família, estava em Paris, eu em São Paulo e os outros atores em São Paulo. Então essa peça só foi possível porque a gente estava em pandemia, porque a gente atuava, eu falando aqui com a Bin, teatro online, na Suécia, e com a Rita em Paris, né? Era uma família, era um grupo de atores que já tinham trabalhado juntos em Dissecar uma Nevasca, uma peça onde de fato eu fazia uma rainha com coroa e tudo. Era a história da Rainha Cristina. E essa mesma turma fez essa nova peça, o Terra Medeia. Legal. Então, quando você me pergunta se como foi esquisito. Teve nuances novas. E uma outra coisa que eu anotei aqui para conversar com você, eu até fui pesquisar a respeito desse conceito, porque eu já tinha escutado esse conceito há mais tempo, mas eu queria informações mais frescas. E eu até encontrei um livro mais recente que fala do retorno do pêndulo, que é de um filósofo chamado Zygmunt Bauman. E o que era o conceito do pêndulo? Ele é até bem conhecido, mas o que é o conceito do pêndulo? Que as sociedades, durante a história da humanidade, elas sempre tendem a buscar, em algum momento, mais liberdade ou mais segurança. E que esse pêndulo vai oscilando conforme o tempo passa. E, infelizmente, para o meu olhar, o nosso pêndulo está bem apontando para o lado da segurança nesses tempos que a gente vive. E quando aponta para a segurança, há menos valorização das liberdades individuais, das artes, da diversidade, de tudo que possa trazer algum tipo de insegurança, né, da diferença. E eu queria ver se você concorda comigo nesse meu olhar, porque eu acho que essas fases sombrias, elas são... Dá para ter vários olhares a respeito delas. Assim, essas fases sombrias, elas, ao mesmo tempo que limitam muito das nossas liberdades e do que a gente pode fazer como indivíduo, ou do que a gente pode representar socialmente, não sendo o padrão que se espera. Por outro lado, ela faz com que a arte se reinvente. Por exemplo, se a gente olha para tempos de censura e a gente vê o quanto que MPB, teatro, trouxeram coisas inovadoras porque tinham que, de alguma forma, passar pelas rachaduras do muro da censura ali. Então, tem os dois lados, né? Mas, de toda forma, não é gostoso estar com esse muro ao nosso redor. Eu que não gosto nem de caixas, muito menos de muros. Queria ouvir um pouquinho do seu olhar a respeito disso. Achei maravilhosa a citação do Bauman, conhecia a teoria, a história do pêndulo, né? A gente está vivendo um momento em que o pêndulo está completamente virado para a direita. Espero que ele não suba mais, né? Não dá. Não, ele está no auge, ele está bem, não tem mais para onde ir, tem que voltar, agora está na hora dele voltar. Eu acho que, assim, quando você fala que, né, se ele está virado para a segurança, as pessoas não valorizam tanto a arte. Sim, mas nunca se consumiu tanta série, tanto podcast, tanto teatro digital, que nem existia antes, né? Tanta música, talvez, nos Spotify da vida. Então, eu tendo a achar que é sabido que os nossos governantes estão nem aí para a arte. Circunstâncias dadas, Stanislavski, a gente sabe, não precisa discutir sobre isso. Mas as pessoas que votaram nesses governantes estão consumindo arte, sim. Eu acho que a música é a arte brasileira mais valorizada fora do Brasil, né? Porque vivi na França, eu sei muito bem. A música está aí, está sendo feita, está sendo consumida. Os podcasts estão sendo consumidos, as lives estão sendo consumidas, o teatro digital está sendo consumido. E eu digo isso falando de números, por exemplo. Terra Medeia, eu fiz 8 apresentações ao vivo. Esse link foi dado para as pessoas que tiraram seu ingresso para assistir naquele dia. Algumas dessas pessoas repassaram esse link, o que é ótimo, não tem problema nenhum, não é pirataria. Quando a gente chega
ao Inclusive, final... desculpa, eu queria te perguntar, você mencionou uma coisa que me gera uma dúvida. Valeria a pena deixar a apresentação online acessível e quem comprar um ingresso ter acesso àquele link para poder assistir em outros momentos que não são aqueles pré-agendados como foram? Porque eu não vi, talvez eu não tenha assistido tantos espetáculos online, eu não vi nada nesse formato. Eu vi mais coisas com formato com datas específicas demarcadas. Por que existe a data específica no teatro online? No caso de Termedeia, por exemplo. Porque a gente paga direitos autorais. Então, uma peça que está liberada na internet, ela está liberada. Uma pessoa replica aquilo e aquilo ali está liberado. Né? E perde um pouco o teor de ser teatro. Né? Que você comprou o ingresso e assistiu aquilo. Algumas peças estão liberadas sim. Se você entrar em Casa com o Sesc, Chernobyl está lá, as peças todas que fizeram, a peça da Camila Pitanga, que foi ótima, tem muita peça disponível no Sesc em Casa com o Sesc. Mas já o Teatro Vivo não faz isso. O Teatro Vivo é assim, até 500 pessoas, é gratuito, você tem que se informar, você assiste aquela peça, depois o link não está mais disponível. No caso de Terra-Médea, o que aconteceu de curioso, que a gente só se deu conta depois? O link era dado naquela hora. Algumas pessoas copiaram o link e passaram para amigos. E esse link ficou disponível um tempo depois, entendeu? A gente não interrompeu o YouTube ali no momento que acabou. Então, hoje, quando a gente vai olhar os links, a gente tem em torno, sei lá, de 1.400 visualizações da peça inteira. Sendo que no dia mesmo tinha 100 pessoas, sei lá, né, por dia. Aí eu penso, dividido por 8, isso dá, sei lá, umas 200 pessoas por dia. Eu, Nicole, atriz que vivo de teatro, que trabalho com teatro ininterruptamente, desde que eu voltei da França em 2011, não tenho 200 pessoas toda noite na minha peça. Nas peças que eu faço. Eu faço muita peça no Sesc, às vezes as salas são menores, ou na hoje peças mais pockets para 50 pessoas. Então, quando a gente vê, há uma demanda. Entendeu? As pessoas estão querendo ver aquele conteúdo. O conteúdo fica tipo, ai, eu tenho aqui esse link, assiste essa peça, não sei o que e tal. Não tá, a peça já acabou, mas o link ainda tá valendo, vai lá ver. Isso é muito legal. Porque aí você entende que há demanda. Muita gente não conseguiu se programar para ver. A gente fazia a peça às 5 da tarde, porque na Suécia são 5 horas a mais. Então, para mim, estava tarde. Para Rita em Paris também. Então, nem todo mundo conseguiu se organizar sábado e domingo, 5 da tarde, para ver Terra-Médea. Teve gente que nem ficou sabendo. Mas as pessoas que viram mandaram esse link depois. E a gente viu que teve muita gente que viu depois, o que é um ótimo sinal. Então, assim, o link não está disponível agora? Não está disponível, porque a gente paga direitos autorais. Né? Mas as pessoas que assistiram conseguiram mandar passar adiante. E também porque a gente quer voltar a apresentar a peça online. Se já estiver disponível, por que uma pessoa vai querer assistir depois? Sim, com a gente fazendo ao vivo. É um produto, você tem que saber, né, cuidar com carinho do seu produto. Né? E a gente quer fazer presencialmente também, numa outra linguagem, de teatro, com iluminação, com tudo. Né? Então... Mas tem muita peça que está disponível sim. Se você procurar, assim, tem umas hashtags, teatro online, pandemic art, que você encontra coisas bem interessantes, assim, que estão nos sites, né? Eu vi que a Regina entrou aqui. Boa noite, Regina. Eu esqueci de colocar um tweet fixo aqui para dizer que eu estou conversando com você sobre o seu teatro online, né? Com a rainha do teatro online. Mas... agora, na verdade, a gente está chegando no final desse bloco, né? Daqui a pouco tem mais um bloco ainda. Nesse bloco aqui, para fechar, eu ia te perguntar sobre o futuro, próximos projetos, planos, o que vem aí pela frente? Estão muito, vocês estão com tempo, vocês já estão aí? Eu vou digitar aqui para fixar o comentário. Eu comecei agora a ensaiar um projeto novo, que é um texto do Lindenberg Monteiro. Estou com a Manuela Afonso, que é uma parceira minha de outros projetos, do Chernobyl e das Lips também. É uma peça que chegou para a gente como peça de teatro, que a Marcela Horta, que é produtora do Terra-Médea, também está na produção, mas que a gente está querendo fazer mais para o audiovisual. A gente quer fazer tipo um filme de comédia para o audiovisual. A gente não sabe se vai dar certo, mas eu não vejo muito ela. Eu acho que o formato, assim, a narrativa dela, para mim, não é de uma peça, e sim de um filme. Então, por mais que tenham cenas que você passe num zoom, a gente está pensando em ter uma equipe que vai estar filmando e tal. Então, no momento, eu tenho ensaiado, eu estou decorando esse texto, né? Chama A Vacina, e é sobre a nossa contemporaneidade, é sobre a vacina, é sobre Covid, é sobre isso tudo. É um texto muito divertido, do Lindenberg, e que já está em processo de
de ensaio. Terra Medeia volta, a gente quer que volte em novembro aos palcos presenciais em São Paulo. Então, para quem é de São Paulo, fica atento, entra no Instagram do Terra Medeia, que qualquer novidade vai ser por ali, ou pelo meu Instagram também. Então, querendo, eu sou uma pessoa super acessível, me manda em direct, eu respondo, tá tudo certo. Eu estava ensaiando a peça que eu falei aqui, A Apneia, direção da Joana Dória, texto do Jarbas Capuzzo. A gente quer fazer essa peça no presencial, mas ela está praticamente pronta. Então, é um próximo projeto meu também. A Joana Dória, eu fiz um curta com ela durante a pandemia, que chama A Outra. A gente vai começar a circular agora, mandar para os festivais, né? Que mais? A Apneia, o plantonista Vilma. Então, se você deixar, por favor. A plantonista Vilma ganhou um PROAC, então eu devo ir para Bauru em breve para filmar a plantonista Vilma. Eu estava querendo ter a segunda vacina, a segunda dose, mas eu tomei a AstraZeneca, então acho que só vai rolar em setembro. Mas, enfim, eu tenho até fevereiro para terminar a plantonista Vilma, que é uma personagem que eu amo, da Noemi Marinho, que eu desenvolvi durante a pandemia, que agora ela ganhou um vídeo só para ela. E agora eu também estou esperando as respostas dos últimos PROACs, porque eu botei muito projeto novo, do zero, nos PROACs, e aí vamos ver o que for rolar. Quem rolar acaba entrando, furando fila, né? Eu tenho os projetos que estão na fila, mas quando sai uma verba, você acaba botando isso na frente para ir fazendo, né? O papel da atriz proponente, né? Exatamente, exatamente. Todos os projetos meus inventados e tal. E estou investindo muito em curta-metragem. Tem um projeto também novo que está em fase de embrião, eu diria, né? Que é um curta-metragem comigo sozinha, que está sendo desenvolvido pela Marina Corazza, que é a minha autora predileta, que escreveu o meu solo, Alice. E a gente está em fase também de maturação do que é exatamente essa história que a gente quer contar. A gente já tem a locação, já tem a atriz, falta finalizar a história, vai ser a direção do Gary também, que dirigiu A Outra. Então é isso, assim, minha agenda tá meio lotadinha, mas eu vou fazendo as coisas, algumas coisas sem dinheiro, outras coisas com dinheiro, mas uma vai compensando a outra. E além disso tudo, eu sou locutora, então eu gravo locuções quase todos os dias, locuções comerciais, locuções para TIM, enfim. Sou a voz da TIM, e aí eu me ocupo também no meu estúdio que eu tenho aqui em casa. Eu queria te perguntar agora uma coisa completamente diferente, já que a gente está fora da caixa, vai transitando entre vários momentos aí. Se você fosse aceitar um trabalho ultra popular e comercial, o que você preferiria? Um filme blockbuster, daqueles bem adolescentes, um seriado adolescente, uma protagonista de novela, daquelas novelas mais dramáticas, talvez uma novela mexicana, daquelas mais tradicionais. O que você escolheria e o porquê isso sobressai em relação a outros? Olha, eu escolheria fazer uma ficção científica, daquelas bem loucas, improváveis, assim, sabe? Bem filme com alienígena, com seres estranhos, com hologramas, que eu pudesse contracenar com essas pessoas todas, e com muitos, assim, sabe, assim, tiros, coisas que vêm, uma coisa de ação, ficção científica, e eu acho que o Terra Medeia me deu um know-how. Porque no Terra Medeia eu ficava assim, um papel de fotografia branco, perdida, e eu virava para cá e eu estava falando com o Jazão. Eu virava para lá e eu estava falando com a Rita, era o piano. Eu virava para cá e eu estava falando com o médico. Então eu ganhei assim, uma expertise, entendeu? Para lidar com alienígenas. E agora eu estou pronta para fazer uma ficção científica. Então, queria deixar claro aqui, registrado, Netflix pode ligar, eu estou pronta. Produtoras de ficção científica com essa pegada kit. Eu quero contracenar com hologramas e com seres estranhos e, enfim, ter um melhor amigo, assim, ET. Ir para o espaço, voltar, ter uma nave. Ir para o espaço, voltar, ter uma nave. Estou no ficção científica, total. Boa. Gostei. Tô pronto. Vou assistir, gostei. Ó, quem estiver produzindo alguma coisa desse tipo, contate a Nicole. Claro. Pensar em quem? Nicole pode, com certeza. É isso aí. E falando de outros prazeres que não estejam relacionados à arte, na sua rotina, o que te dá prazer? Tanta coisa. Eu gosto de cuidar de planta, tem muitas plantas na minha casa. Um pouco compulsivo, diria, com plantas. Tem um jardim lindo na minha casa, do qual eu me orgulho muito. Eu gosto de alimentar as minhas minhocas. O Mauro, que está aí, também tem minhocas. A gente comprou na mesma época o minhocário.
Eu gosto de cortar a casca de banana, a casca de mamão, a casca de batata. Eu deixo tudo mastigadinho para as minhocas, porque elas são as minhas pets. O do cachorro tem minhocas, né? E gosto muito de meditar. Faço meditação todos os dias. Gosto de meditar na rede. Gosto de ficar na rede. Gosto de ler bastante. E de fazer exercício também. Faço pilates 2 vezes na semana. Faço yoga 2 vezes na semana. Quando eu posso, eu corro. E o que mais? Eu gosto muito de viajar com meu marido para o mato. É isso que eu mais gosto de fazer. E gosto de bolar projetos novos, porque eu não consigo desassociar totalmente o trabalho com o prazer, né? Então, muitas vezes eu estou ensaiando uma peça e aquilo está me dando muito prazer. Sim. Assim que é bom, né? É muito bom. Que maravilha. E eu vou ser ousado e vou fazer uma coisa que eu fiz com a DJ modelo Marina Dias, que também completou 25 anos de carreira, né, na moda, e eu pedi para ela um momento marcante. E ela respondeu para mim: você quer um momento em 25 anos de carreira? Ela foi bem expressiva ali. Até depois eu mostro esse vídeo para você. Quero ver. Então eu vou bem fundo nesse momento. Espera aí. Daí ela me deu um momento. Eu vou ser ousada, eu vou te pedir também um momento marcante. Tá, um momento, eu acho que teve uma apresentação de uma peça que eu fazia no Grupo Tapa, quando eu estava no Tapa, acho que foi em 2004 ou 2005, não sei, nesse período aí, que a gente foi apresentar a peça do repertório, que era Casa de Horácios, uma comédia, no Teatro Municipal de São Paulo, porque era aniversário da cidade. E aí vários grupos foram apresentar no Teatro Municipal e o Tapa também foi. Quem daqui já foi no Teatro Municipal sabe que lá é um teatro, né? Uma coisa surreal, é mágico o Teatro Municipal, né? Quando eu vi o filme do Emicida, né? Eu entendi perfeitamente do que ele estava falando, sabe? Os camarins é uma coisa de rei, sabe? Assim, o tamanho da cortina, o tamanho do palco, é uma coisa assim, é muito grandioso. Uma pobre atriz vinda de Niterói, né? Então eu acho que esse é o momento que eu estava lá, dentro dessa peça especificamente, primeiro que eu era mocinha, né, era protagonista da peça, e tinha um momento dentro da peça que eu segurava no trapézio, e os rapazes da maquinária subiam esse trapézio e eu ficava pendurada que nem uma louca lá em cima. Isso eu fazia no Teatro Arthur Azevedo, na Moca, tipo, né, pouco público e tal, beleza, era baixinho. Só que no Teatro Municipal, uma coisa que, sei lá, era para ser 5 metros, virou 16. E, assim, para mim, esse foi um momento, primeiro, morrendo de medo de cair, de morrer. Eu lembro que eu passava aquela coisa que os bailarinos põem na ponta, sabe, na mão, assim, para grudar bem, para não soltar. Então, eu lembro muito desse momento, um momento muito emocionante. Primeiro, quer dizer, eu cheguei no Teatro Municipal para fazer uma festa. Eu tinha, sei lá, menos de 30 anos, né? E nesse momento que eu estava lá em cima, pendurada, com medo de morrer, eu lembro que eu olhei, eu vi a Marta Suplicy na plateia, porque ela tinha um camarote principal, assim, né? Ela era prefeita. Aí eu, assim, pensando, né, na sua pergunta, 25 anos, eu fico pensando assim, naquele momento eu pensei, bom, eu estou no teatro mais importante da cidade. Eu sou a protagonista da peça, eu estou pendurada, eu posso morrer. Eu estou com a prefeita da cidade, que é mulher, olhando para minha fusta. Eu acho que agora vai ser difícil as pessoas me tirarem daqui. Sabe, assim, uma sensação de tipo assim, eu cheguei num lugar aqui, eu acho que agora eu vou ficar aqui, entendeu? É meu, eu conquistei isso aqui. Eu posso ficar pulando de caixa em caixa, saindo de caixa, mas assim, isso ninguém vai me tirar agora. Eu acho que esse talvez tenha sido um momento marcante, assim, sabe, se eu pensar da minha vida. Muito legal. E que bom que você não caiu. Não caiu, mas foi tenso. Incrível. Muito bom. E realmente marcante emocionalmente em mil maneiras, né? Pois é, aniversário da cidade. Agora para você contar para mim, se possível, um segredo que você nunca contou em alguma entrevista. Pode ser qualquer coisa. Tem algum segredo que você pode compartilhar hoje com a gente? Olha, eu dei uma palhinha já desse segredo, vou dar uma aprofundada nele. Acho que tem a ver com a conversa toda, né? Aquele momento que eu contei, né, que eu estava em Paris, que eu saí do Lecoq e tal, não sei o que lá, eu fiquei muito mal, muito deprê. E eu acho que, às vezes, quando a gente está muito no fundo do poço, assim, sabe, é um momento de plot twist, sabe, assim, de mudar tudo, sabe?
E acho que o segredo seria um pouco isso, assim, tipo, tem momentos que é muito ruim mesmo, sabe? É muito, muito difícil, muito... Você acha que nada mais é possível, sabe? Eu lembro que eu tinha pensamentos, queria morrer, sabe? Eu pensei, gente, olha, eu tô num lugar onde todo mundo quer estar, eu tô fazendo, né? Tô bem, né? Tô feliz, tô com a pessoa que eu escolhi estar e não sei o quê, e de repente eu não vou poder mais fazer o meu teatro. O que que eu vou fazer, entendeu? Era muito fundo do poço. E eu acho que assim, realmente eu nunca falei para ninguém, assim, abertamente, publicamente, né? Mas, assim, a lição que eu tiro disso é isso, né? Tava ali chafurdando um pouco ali na merda, fiquei algum tempo nisso, mas hoje eu vejo que eu sou fruto dessa depressão, sabe? Assim, acho que se eu não tivesse passado por aquilo, eu não ia inventar projetos e pensar a carreira dessa forma, sabe? Assim, mais projetos que possam ficar e fazer diferença e ficar bastante tempo em cartaz, sabe? Então, quando eu penso no Strindberg, quando a gente criou isso, eu acho que está muito ligado a todo esse buraco que eu vivi lá, sabe? Então, acho que seria não é um segredo, né? Na verdade, é um compartilhar Sim. uma coisa muito ruim que gerou aí toda uma carreira e toda uma trajetória que tem uma certa coerência, né? Nossa, eu até me emocionei, porque assim, eu dei uns exemplos ali do que você poderia compartilhar comigo, que podia ser qualquer bobagem, podia ser um medo bobo, e você trouxe, na verdade, uma coisa super inspiradora, que assim, no momento ali onde você está descrente, deprimido, e que às vezes as pessoas não entendem o que é uma depressão também, eu já passei por isso, eu sei o que é, porque às vezes olham de fora, você está nesse lugar lindo com tal companhia, por que você está triste, né? Mas você trouxe algo super inspirador, que nesses momentos ali, às vezes você está só ali debaixo da mola, ali pronta para dar um pulo, e dali você vai melhorar e vai criar algo E que novo. às vezes demora, viu? Eu tive essa crise foi em 2007, talvez, né? Eu consegui sair desse buraco em 2009. Sim, Em 2008. Em 2008 eu comecei a gerar esse projeto, mas eu não sabia se ele ia dar em alguma coisa, entendeu? Mas hoje eu posso dizer, eu sou fruto disso, assim. Strindberg, a gente fez, deu certo, depois veio A Noite das Tríades, depois veio Salabota 4, Alice, e é uma série de peças que vieram dessa forma de pensar. Eu quero contar tal história, então eu quero contar essa história com os meus amigos. Cada grupo, né, uma turma diferente, né? Mas, enfim, vem daí. Acho que é isso. Falar que às vezes a gente pode estar se sentindo muito perdido, mas esse estado de estar perdido pode ser o que vai mudar a sua vida. lindo. Muito obrigado por compartilhar. E para fechar, queria pedir para você, uma atriz com um repertório incrível, para a gente finalizar com alguma frase ou que você gosta, ou que te inspire, que você possa compartilhar conosco. Ó, pensei em duas frases, bem curtinhas. Primeiro eu pensei em falar uma frase da Liv Ullmann, depois uma frase da Fernanda Montenegro, depois eu falei assim, não quer saber? Eu vou falar as frases que eu aprendi com a minha avó, com as minhas duas avós. Tive duas avós muito especiais. Uma se chamava Dida e a outra Gisilda. A minha avó Dida sempre dizia, era um mantra, ela sempre dizia, ela achava isso um saco, hoje em dia eu entendo, que o feito é melhor do que o perfeito. E a minha outra avó dizia, uma coisa até para te agradecer o convite, uma coisa que eu achava linda, que é assim, cativando e merecendo. Quando eu penso que te pago, eu fico sempre te devendo. Que lindo. Eu que te agradeço, imagina, estou tocadíssimo pela sua generosidade de compartilhar aqui, pelo seu tempo de estar aqui conversando comigo e conversando, enfim, interagindo com a plateia também. Plateia é ótimo, né? Com os nossos espectadores. Entrei no teatro agora. E de verdade, muito obrigado. Foi um prazer e uma delícia. Eu que agradeço. Foi um papo delicioso, as perguntas muito inteligentes, muito pertinentes. E eu acho que é isso, a gente tem que, a nossa sociedade tem que pensar mais fora da caixa, sabe? Porque a gente está vivendo um momento que não estava previsto, né? A pandemia não tinha essa caixa antes. Então, a gente tem que aproveitar e pensar fora da caixa, e propor coisas, e pensar o mundo de forma diferente. Aprender a dar em novos territórios, fora de novas caixas, ou criar as caixas que a gente quiser e abandonar as que não servem mais, né? Exatamente, exatamente. Esse é o ponto. Perfeito. Meus você parabéns. nos mostrou aí várias formas como você fez isso
e Ao continuar longo da fazendo. vida, exatamente. Então, parabéns pela iniciativa, vida longa ao seu projeto, que no futuro você pegue tudo isso, transforme isso num programa, no Arte1, no Curta, no Canal Brasil, entendeu? Porque o seu conteúdo é muito bacana. Que legal, que assim seja. Muito obrigado. E obrigado para todo mundo que assistiu a gente aqui também e que vai assistir o arquivo gravado Sim, depois. com certeza. Obrigada, Marcela, Lê, todo mundo que entrou aí. Foi um Um prazer beijo estar a com você. todos. Um beijo. Tchau, tchau e boa Adorei. noite, pessoal. Até Boa mais. noite. Tchau, tchau.